Olá, boa tarde. Estamos aqui dando início a mais um episódio do Pode Recomeçar e hoje com uma convidada muito especial, Gabriela Aleixo, filha, mãe, e ela vai contar um pouquinho da trajetória de vida dela para que a gente possa conhecê-la também um pouquinho melhor. Então, primeiramente, Gabriela Aleixo, é um prazer recebê-la aqui. Obrigada. Você como sendo minha primeira convidada do Pode Recomeçar. Obrigada. Estou muito Tudo feliz meu. com a sua presença. E eu gostaria, primeiramente, de saber de você como que era a Gabriela antes de toda a sua história, antes desse recomeço. Bom, a Gabriela, uns anos atrás, era uma jovem adolescente, vamos, né, assim, mais de 20 anos, mas que não tinha tantas responsabilidades. Então, eu tinha uma vida mais leve. Só que eu sempre tive um comércio, né? Então, tinha só responsabilidade mesmo profissional. Só que a maternidade muda muito a gente e toda a história por trás mudou ainda mais. E hoje eu falo que a minha história de vida é um testemunho onde eu quero levar esperança para muitos corações que ainda estão passando, estão aflitos ou estão até aguardando um recomeço para a vida delas. Mas eu acredito que eu prefiro a Gabriela de hoje, assim, com mais experiência, mais dores, claro, só que mais sábia também. Gabi, conta para mim como que você conseguiu identificar de que você estava ao lado de uma pessoa, digamos que sociopata, né? Porque Sim. a gente vê aí sinais no dia a dia, com certeza você deve ter tido vários desses sinais. Como que você conseguiu identificar isso, né? Para que as mulheres que agora estejam ouvindo, que estejam vendo, tenham também a chance de já Sim. identificar algo parecido, semelhante. Na verdade, eu fiquei nesse relacionamento, né, por 3 anos. Então, assim, no primeiro ano do relacionamento, eu tive alguns sinais, só que como eu nunca vivenciei isso e nunca ninguém próximo havia vivenciado, eu não sabia até que ponto era. Então, eu até uso uma comparação com aquela história, né, da torta de maçã, que assim, um amor que a gente conhece. Então, tem essa do bolo podre. Então, você recebe bolo podre, quando vem a torta de maçã, você não reconhece. Então, muitas mulheres acabam recebendo só esse tipo de amor, então não conseguem identificar. Não que, eu tinha tido uma história ruim antes, ou uma infância difícil, não. Mas eu nunca tinha vivenciado nada daquilo. Então, foi indo com o tempo, foi percebendo que foi piorando a situação, só que tudo começa com a violência psicológica e emocional. Então, antes do primeiro empurrão, do primeiro soco, da primeira violência física, há a violência psicológica e emocional. Então, o agressor sempre vai deixar a vítima, a mulher principalmente, no fundo do poço. Então, ele vai, assim, tirar todo o brilho que a gente tem e nos afastar das pessoas próximas. No meu caso, ainda teve a pandemia, que ajudou toda a situação, e uma gravidez. Então, ele, né, tirou todo mundo ao meu redor, me colocou no fundo do poço, eu estava grávida, e ao meu ver, a gente está numa sociedade patriarcal, então, assim, como eu iria ser uma mãe solo, né, nessa sociedade? Porque há um julgamento ainda, infelizmente. Então, eu me prendi muito a isso. E eu tentava, não, vou conseguir fazer dar certo, vou conseguir, não vai ser eu, mas minha filha vai conseguir mudar as atitudes, né, dessa pessoa. Só que a gente não conhece a história completa, né, da pessoa. Normalmente, um agressor, talvez você não seja a primeira vítima dele. Só que isso não é divulgado. E você tem aquela esperança, né, de que você vai mudar a pessoa. Sim, exatamente. Né, principalmente quando você tem uma filha, uma menor envolvida. Você fala, não, por ela, né? Por ela, por amor por a ela, ela. porque eu amo, nossa, minha filha mais do que tudo nesse mundo. Sim. Então, a pessoa também vai amar ela. Então, por ela vai acabar mudando, mas não. E até utiliza a violência vicária, porque consegue identificar o tamanho do nosso amor por aquela pessoa e utiliza ela. Então, assim, se você não ficar comigo, eu vou acabar com a vida dela, ou eu vou sumir com ela. Então, assim, isso é a violência vicária que é pouco falado, mas é muito utilizado, Sim. principalmente com filhos. E eu consegui identificar, na verdade, a primeira vez, quando foi pra violência física mesmo. Que daí eu peguei e falei, né, nem meus pais me agridem, por que essa pessoa está me batendo? E aí eu pedia pra, né, eu quero terminar esse relacionamento, eu quero ir embora, pode ir embora.
E é óbvio que a pessoa não vai, porque ela tá vendo que tem um controle e que a força dela é maior. Então, eu falo assim que a melhor coisa não é combater a violência, violência física, mas a gente tem que lutar ali para não deixar chegar nem na violência psicológica, porque é muito difícil da pessoa sair do relacionamento abusivo. É mais difícil sair do que você ficar no relacionamento abusivo. E fora que há muitos julgamentos, né? Então, às vezes, uma amiga sabe que você está passando, fala, ai, sai desse relacionamento. Como se fosse muito fácil. Para quem tá de fora. Exatamente, para quem tá de fora, fala, nossa, por que ela tá lá? Só que as pessoas não conseguem entender como está a nossa cabeça, as ameaças, o medo, tudo. E fora assim que hoje em dia a justiça tá mudando bastante, mas ainda tem muito para percorrer, né, para melhorar. Então, às vezes é um medo, ai, se a justiça falhar comigo, que vai ser de mim, que vai ser do meu filho, né? Então envolve muito isso. Mas eu percebi mesmo na primeira violência física, mas aí já era tarde, vamos colocar entre aspas, né? Porque nunca é tarde, mas já tinha acontecido. E essas violências que você sofria, ele estava ação ou você observava que ele chegava às vezes embriagado? Ou como que era? Então, inicialmente, porque assim, nós nos conhecemos numa festa, então os dois ingeriam bebida alcoólica. E como veio a gravidez, eu tive que parar, né? Eu não bebia mais. E ele continuou, né? Normal. Só que ele começou a usar aquilo como uma fuga para ele. Então, começou a aumentar cada vez mais o consumo de bebida alcoólica. Então, era difícil, porque assim, ele só não estava bêbado de manhã. Então, era, né, mais quando estava com a bebida, porque eu acredito que a bebida, não que ela muda a pessoa, mas ela te dá coragem para fazer o que você já é. Então, assim, aquilo é o caráter da pessoa. Muita gente usa a bebida como desculpa. Tanto que hoje, até na justiça, aumenta, né, a pena, a bebida. Sim. Mas antigamente era o contrário. Era uma desculpa. Só que, então, ele usava, eu faço isso porque eu bebi demais. Eu tenho que aprender para de beber, ou beber menos. E eu até fui atrás de uma ajuda psiquiátrica para ele, para diminuir o consumo de bebida, porque eu também achava que era bebida. Falava, não, só pode ser bebida, não é normal uma pessoa, né, ser assim. Porque, como todo agressor, a pessoa, assim, ela explode. Ela agride, ela, né, faz. No dia seguinte, ela vem com flores, com 1000 desculpas, porque eu vou mudar, porque eu te amo mais do que tudo. E isso tudo vai, assim, mexendo com a nossa cabeça. Não que a gente acredita na pessoa, mas a gente já tá no fundo do poço, porque ele já deixou antes. Então, a gente já tá ali embaixo. Xingamento, enfim, né? Só coloca a gente mais para baixo mesmo. Então... E a sua filha chegou a sofrer algum tipo de violência? Eu falo assim que ela sofreu violência psicológica e emocional. Que ela teve até, logo depois que ele foi preso, né? Ela teve regressão de fala e voltou a usar fralda. Ela já tinha parado e ela ficou 6 meses chorando todos os dias para ir na escola e ficar longe de mim. Ela não podia ficar longe de mim. Então, ela teve toda essa violência psicológica e emocional. Só que ele tentou, já outras vezes, matá-la junto comigo. Porque o foco não era ela, sempre foi eu, porque ele queria ter o poder. Não era nem assim, não era amor, não era sentimento, não era nada, mas era o poder. Sim. Porque o agressor é isso, ele não ama você. Ele quer ter o poder sobre você. Então, a partir do momento que ele via que ele estava sem o poder mais sobre mim, ele usava ela. Então, já chegou a colocar nós duas dentro de um carro, bêbado, falando que ia nos matar na Castelo Branco. Ia passar por baixo de um caminhão. E, nossa, é desesperador, assim, porque não sou só eu, é ela. Então, eu sempre falei, faz em mim, mas não faz nela. E até o dia que realmente ele foi preso, que a polícia entrou, né, tudo, ele ia matá-la. Ele falou que ia matar ela, eu ia ver, depois ia me matar e se matar. Então, essas foram as agressões, assim, diretamente a ela. Certo. E em que momento que você percebeu que você tinha que mudar, que você precisava de fato sair desse relacionamento, que não tinha mais como você continuar, né, nesse tipo de relacionamento, um relacionamento abusivo? Quando que deu esse estalo, digamos, em você? Na verdade mesmo foi em 2021. Então, nós começamos o relacionamento em 2020. A minha filha nasceu em 2020, novembro de 2020. E no meio de 2021, nós tivemos uma discussão muito feia, onde envolveu meus familiares, meus pais. E foi quando eu falei, não dá mais. Só que nessa época eu fui até procurar uma ajuda. Só que
né, ainda não estava, Boituva ainda não estava capacitada para isso. E eu fui até a delegacia, onde só encontrei homens. Eu tive que falar o que eu havia passado apenas para homens. E eles não conseguiram me instruir de uma melhor forma, até pela lei que era então, né, nessa época. E eu voltei para casa sem ajuda né, de ninguém, da justiça, de ninguém. Falei, bom, tô sozinha. Então, eu tentei manter esse relacionamento. Falei, não, vou tentar melhorar, porque não vai ter jeito. Porque eu vou ter que dividir uma guarda com um agressor. Como que eu vou ficar em paz sabendo que minha filha está na casa dele? Sim. Sendo que ele não queria sair da minha casa. Ele falava, eu só saio daqui morto ou preso. Era direto isso, ele batia no peito e falava isso. Falei, então, ou eu tento fazer dar certo, ou eu vou morrer. Era essa a solução. Então, eu fiquei muito tempo nisso ainda, tentando, até que chegou em 2020, no final de 2022, que foi piorando muito as agressões, porque é a tendência, nunca vai melhorar, entendeu? Então, a partir da primeira violência, eu falo, dê um jeito de sair, se você viu alguém próximo passar, dê um jeito de ajudar, porque nunca vai melhorar, a pessoa não melhora. É do caráter dela. Não então, muda, né? Não muda, não vai mudar. Não mudou por filho, não vai mudar Sim. por ninguém. Então, assim, aí daí no final de 2022, que tava absurdo demais as agressões na frente das pessoas. Nós tínhamos um estabelecimento comercial, ele me agrediu na frente de funcionários, de clientes, de todo mundo que estava lá. Chegou a colocar uma faca no meu pescoço lá. Minha mãe viu toda a situação também. Ele foi para cima da minha mãe. E aí que nós pegamos, não, a gente tem que dar um basta nisso. Minha mãe tentava conversar muito com ele, porque ele escutava ela, sabe, inicialmente. Mas estava, assim, já irredutível, não tinha mais o que fazer. Ele estava não só na bebida, ele tinha passado para o uso de drogas. E então estava perdido. Ou era preso, ou eu morta, né, daí consequentemente seria preso, ou ele seria internado numa clínica. E ele não queria, e a gente não pode, né, forçar. Você pode até levar no do governo, só que ele pode sair, enfim. E ele não aceitava, né, de jeito nenhum. Nem pela filha. Aí que, conversando com meus pais, tudo, conseguimos contratar uma pessoa para ficar ali próximo à minha casa, para manter em segurança. E eu não tinha mais faca, não tinha mais tesoura, não tinha mais chave na minha casa. Nós dormíamos de roupa, com a bolsa da maternidade, né, bolsa da maternidade, que fala, com roupinha da minha filha já trocada, porque a gente não sabia o que ia acontecer. Que ele chegava às 4:30 da manhã, 5 horas da manhã. Qualquer coisa já dava tempo de fugir. Exatamente, porque eu não sabia como ele chegaria. E eu não tinha mais controle de nada, não tinha controle, assim, de nada, eu perdi o controle de tudo. A única coisa que eu fazia era manter a vida da minha filha em segurança. Então, assim, se ela estava em segurança, tudo bem, pra mim. Então, eu preferia, muitas vezes, ela estar com a minha rede de apoio, que era a escola, ou minha tia, ou meus pais, e eu estar ali passando por tudo. Pelo menos, ela estava em segurança. Sim. Mas, daí foi aí que eu falei, bom, não dá, então contratamos, né, essa pessoa. Até ele mesmo se enforcou, digamos assim. Porque ele chegou um dia em casa, transtornado, e veio pra cima de mim, tudo. E minha filha tinha acordado, ela estava vendo, ela estava chorando no berço. Eu levantei para fazer uma madeira dela, e ela veio na gritaria. Ele trouxe uma tesoura de fora, porque eu não tinha mais em casa. Então, ele tinha saído do nosso estabelecimento comercial, foi para outro de madrugada, depois, enfim, ficou andando pela cidade, nunca quis saber o quê, porque para mim era significante. Mas aí ele trouxe a tesoura de algum lugar. Então, ele veio com uma intenção. E se eu não obedecesse o que ele queria, ele falou, eu vou matar ela, apontou para nossa filha dentro do quarto. Você vai ver, eu vou te matar e depois vou me matar. Aí foi aí que eu consegui derrubar, peguei a tesoura e chamei o segurança, gritei. O segurança entrou e rendeu ele. Só que ele sabia que o segurança ali não podia fazer nada. Então, eu corri para a casa da minha vizinha, que já estava ciente de tudo. Liguei para meu pai, já ligamos para a polícia, enfim. Então, ficamos só aguardando a polícia chegar. Só que assim, como eu nunca tinha passado por nada parecido, eu não sabia de nada. O que ia acontecer, como que... Nada. Nunca passou na minha cabeça qual, assim, nunca teve um plano, nunca teve, né?
Então, quando a polícia chegou, ele já tinha quebrado a porta da entrada da casa da minha vizinha com uma mão. Tinha 4 homens tentando segurar ele. Ele estava transtornado. Ele gritava a todo momento: eu vou matar vocês, eu vou matar vocês. Então, não era só eu. Ele envolvia a Luna, a minha filha, o tempo todo. Então, a polícia chegou, ele se acalmou diante da polícia, tudo. Mas ele não se rendeu. Ele foi até a minha casa se esconder. Aí lá a polícia entrou com permissão, porque a casa estava no nome do meu pai deu a permissão para entrar e conseguiu levar ele preso. Foi ali que, assim, eu vi o fim, entre aspas, né? Porque, na verdade, eu falo que a gente nunca vai estar livre. Por isso que eu falo que o mais importante não é, assim, claro que é muito importante ajudar as pessoas que estão passando por isso e também que já passaram. Mas é a gente tentar não permitir que aconteça mais. Então, eu falo que as pessoas, quando tem a noção de como funciona a violência doméstica, já se consegue sair antes de se tornar uma vítima. Então, antes da violência psicológica, emocional fazer efeito, a pessoa já conseguiu identificar. Opa, ali é um possível agressor. A gente pode falar, é um agressor. Mas é um possível agressor. Tá estranho, tá, né, com umas atitudes diferentes. E a gente não aceitar isso. Então, isso é muito importante. Por isso que eu falo que é muito, né, muito bom falar isso para as jovens, porque é ali que começam os relacionamentos afetivos, né? Então, a pessoa, às vezes, tem um exemplo dentro de casa que não é legal. E aí ela fala, não, é assim que tem que ser. O menino, principalmente, é assim que tem que ser, porque meu pai é assim, meu padrasto é assim, meu avô foi assim, porque a gente vem de um patriarcado muito assim, né? Então, só que tá na hora de todo mundo começar a quebrar os ciclos. Então, que nem eu sou mãe. Então, a gente fala muito sobre isso, de encerrar ciclos na questão da maternidade. Mas isso também vai além. Além da maternidade, que é muito importante, é encerrar ciclos nessas situações de violência. Então, se eu consigo encerrar o ciclo, filha, eu aceitei, né, tal coisa, mas você não vai aceitar. Porque você é uma menina forte, uma mulher, vai ser uma mulher inteligente e tudo mais. Então, ela vai crescer sabendo que ela pode tudo, que ela não precisa de ninguém, que além de mim, que eu falo assim, eu vou estar aqui sempre para tudo. Então, ela sabe que ela não precisa. Isso é muito importante a gente fazer com as crianças, principalmente meninas também. Sim. Porque às vezes acaba aceitando, que minha mãe aceitava. Né? Só se espelha na mãe. Exatamente. E aí, diante de tudo que você contou, você já foi vítima de estupro por parte dele? Sim. Conta um pouquinho pra gente, Gabi. A palavra, né, a gente fala assim, estupro, normalmente é quando a pessoa não tem um vínculo afetivo com essa pessoa. Então, é muito conhecido dessa forma, mas não. Existe muito estupro dentro de um casamento. Porque se a gente fala não quero, dependente, pode ser um casal ótimo, tá com uma relação excelente, mas não quero. E o homem força alguma coisa, é um estupro. É que a gente não vê isso porque, igual eu falei, está no patriarcado isso. Agora, ali, nós não tínhamos uma relação, só que ele não saía da minha casa. Não tínhamos relacionamento nenhum. Mas ele se recusava a sair da minha casa. Então, estávamos morando no mesmo teto. Eu no meu quarto com a minha filha e ele na sala. E um dia ele chegou transtornado, me deu um mata-leão e abusou de mim. Eu acordei depois, né? Falei, meu Deus, o que aconteceu? Foi aí que eu identifiquei que eu fui estuprada. Então, até né, no boletim de... Só que eu falei, como que eu vou numa justiça falar para um monte de homem isso? Então, é uma coisa que, assim, pesa muito para nós, mulheres, isso. Hoje eu consigo falar. Eu falo, né? Pretendo ajudar muitas mulheres que passam por isso. Porque, assim, tira a nossa dignidade, né? Tem tudo, desde a psicológica até a sexual, tira a nossa dignidade da mesma forma. Não tem uma diferença. Assim, não, foi só... Não, tudo tira. Então, eu espero, né? Eu falo assim, ergo a bandeira para que ninguém mais passe por isso. Não só minha filha, mas a filha de todo mundo, as mulheres mais velhas, enfim. E todos que estão em volta acabam sofrendo junto, né? Sim. Lógico, seus pais, a sua filha, né? Principalmente, lógico, você. Então, acaba sofrendo todos que estão à volta. Exatamente, porque né? a gente... É um medo, né? Constante. Até depois, que nem ele ficou preso. Infelizmente, o Ministério Público não viu como tentativa de feminicídio. Porque, como ele veio com uma tesoura de fora, a mesma tesoura não estando ali dentro de casa, já mostrou que ele tinha alguma intenção. Sim. A justiça não viu como tentativa de feminicídio. Viu apenas como Maria da Penha. Então, ele ficou, como eu não era a primeira, já
teve outros casos, teve bastante agravante na situação, que ele acabou arrombando a porta do vizinho, entrou, me ameaçou diante de todo mundo que estava ali, inclusive dos policiais. Ele não se amedrontou com os policiais ali. Ele enfrentou, né? Continuou gritando. Só na hora que, não, vamos para a delegacia, que daí ele foi para dentro de casa. E mesmo dentro de casa, ele ainda tentou me manipular. Ele tentou ligar várias vezes no meu celular e mandou um monte de mensagem. Você vai querer que o pai da sua filha seja preso, não sei o quê. Tentando manipular. E eles fazem isso o tempo inteiro. É o tempo inteiro. Manipulação. E não é uma mudança. Não existe essa mudança, igual eu falei. Então, né? E a ideia do estupro foi isso. Então, assim, dentro de um relacionamento. E como eu falaria isso ali na delegacia? Para um delegado, para policiais homens e tudo mais. Então, eu não fui adiante. Eu só falei que nunca mais, que a próxima vez que ele tentasse encostar a mão em mim, eu teria que estar morta. E foi o que ele tentou fazer no dia que tudo aconteceu. E tanto que ele chegou, a primeira coisa que ele fez em casa foi tirar a roupa, né? Sem nenhum outro motivo aparente. E foi dele. Ameaçou. Primeiro ele ia, na verdade, matar a minha filha, né? Para depois fazer o que fosse comigo. Acho que isso também é um ponto muito importante para a gente falar de dentro do casamento, porque acontece muito isso. E as mulheres têm medo. E é bom também, né, ressaltar isso, a importância de, na delegacia, ter a sala da mulher, né, para conseguir falar. Que nem agora, aqui em Boituva, eu achei o máximo isso. Teve uma palestra da doutora Heloísa, juíza daqui, onde eles estavam falando sobre violência infantil. Sim. Que agora é maio laranja, né? Sim. E agora a criança só fala 2 vezes, que nem se ela foi abusada sexualmente. Na verdade, o termo já não é nem mais abuso, né? Porque abuso é quando você está fazendo algo, você passa um pouco. Já é estupro. Dependente, passou a mão, é estupro. Então, assim, se a criança passa por um estupro, antes tinha que falar para um monte de gente, para a professora, que chegava na diretora, não sei o que, até saberem o que fazer. E nisso a criança ia falando a versão dela. E relembrando, porque são gatilhos. Quando a gente fala sobre a nossa dor, é um gatilho emocional. Sim. E a gente está falando de criança. Até que chegava um momento onde ela falava, não, é tudo mentira. Não, isso não aconteceu, porque ela não queria mais falar sobre aquilo. Então, não conseguiam proteger a criança, identificar o abusador, né, o estuprador. Então, hoje, tem aqui em Boituva, onde são 2 pessoas, ela só fala para 2 pessoas, assim, por lei. E essas 2 pessoas que têm o papel de identificar e principalmente acolher a criança. Porque antes de identificar, você acolhe essa criança. Então, isso também é importante para as mulheres. E principalmente uma dessas pessoas, para ser ouvida, ser outra mulher. Porque é completamente constrangedor chegar lá, você acabou de passar por um estupro, chegar para um homem e falar. Entendeu? Quando aconteceu tudo comigo, que a polícia entrou, eu tive muita sorte de ter um GCM que estava lá, porque foram 2 viaturas da Polícia Militar e 2 da GCM, que foram até o condomínio. Que, né, o pessoal todo ligando, porque foi uma gritaria. E um GCM virou para mim e falou assim, olha, você vai até a delegacia, a gente vai te acompanhar, depois você vai até o hospital, porque eu tinha que fazer corpo de delito, e você não vai falar com ninguém na delegacia. Você vai chegar, você vai esperar que vai vir uma mulher te atender. Falei, tudo bem. Ele falou, se perguntarem, né, vai ter... Porque tem muita gente xereta em todos os campos profissionais. Ele falou, você fala, não, eu quero falar com uma mulher. Então, você espera. E até veio a Guerra, que eu falo que hoje é uma amiga mesmo, assim. E ela que cuida da Patrulha Maria da Penha, daqui de Boituva. E foi para ela que eu falei a primeira vez. Ela falou assim, bom, agora você só vai falar com o delegado e você só vai responder, porque ele já vai ter tudo lá. Então, você não vai precisar falar de novo. Você vai só responder algumas perguntas que ele fizer. Então, pronto, encerrou. No hospital, quem me atendeu também foi uma mulher ali, mas naquele dia foi apenas violência física mesmo, né? Apenas, vamos colocar entre aspas. E era uma mulher o tempo todo, né, falando. Ela também não quis saber todo o ocorrido, mas por cima. Então, isso é muito importante. Eu acho que esse foco tem que ser muito grande mesmo, em Boituva, em todas as cidades, porque é constrangedor. Sim. Falar, né, sobre tudo isso, não só o sexual, mas tudo. E um ponto assim muito importante que eu achei que você mencionou, eu como advogada da área de família escuto muito isso, são justamente essas ameaças que as mães, que as mulheres sofrem
do próprio companheiro, marido, né, do pai, Sim. no sentido de que se você denunciar, eu vou tirar a guarda da criança. Sim, Se sim. você fizer tal coisa, eu vou tomar ela para mim. Sim. Isso é muito assim que a gente escuta, É comum, que ouve. É muito comum. comum. E lógico, as mães, a gente sempre, é o que você falou, faça para nós, mas não faça para os nossos filhos. Exatamente. Eu digo como mãe também. Uhum. E a gente acaba, então, entrando nisso, né, com medo de Deus me livre, posso perder a guarda do meu filho se eu denunciá-lo. Sim. Então, você acaba deixando de denunciar Sim. para não ter que perder a guarda. Sim. E isso realmente não pode ocorrer. Né? Não pode ter esse medo, tem que Exatamente. denunciar, né? Tem que ir à tona mesmo porque é o que eu sempre falo, não é fácil, os pais acham que é fácil tirar a guarda de uma mãe, é muito difícil, Sim. né? A não ser que consigam comprovar que não é uma boa mãe, né? Que a mãe tem algum tipo aí de vício, que a criança está sofrendo algum tipo de risco, estando sob os cuidados maternos, né? O que logicamente não é o seu caso. Não. Então esse medo logicamente também não Sim. deveria ter, mas muitas mães têm esse medo, né? Então acabam ficando Exatamente. caladas em razão disso, Sim. né? Para proteger o filho. Sim. Mas é ameaças assim que a gente costuma ouvir e que não deve nem até considerar. É um novo tipo de violência esse, né? Que é muito pouco falado, que é a vicária, né? Sim. Que eles usam Usam muito os isso. filhos, isso. Então que é para justamente atingir. Sim. É o tempo todo ameaçando, porque sabe que é ali que vai doer, não é na gente. Exatamente. É o nosso que você ponto, falou. é Sim. onde eles vão lá e aí você, com tudo isso, você entrou com uma medida protetiva. Sim, no mesmo momento, né, como foi levado até a delegacia, ele ficou preso. No dia veio, eu tive uma advogada também, ela já entrou com a medida protetiva, só que assim, enquanto ele estava preso, eu não tinha essa medida, porque é só depois que ele sai. Então, foram os meses que ele ficou lá em reclusão, né? Quando ele saiu, já tive a medida. Tem o botão de pânico agora aqui em Boituva, que faz parte dessa patrulha Maria da Penha, que eu tenho no meu celular. Então, assim, a partir do momento que, eu acho que é 500, 800 metros de distância, cada um tem, né, Para você e para sua filha também. Na verdade, foi para nós duas. Ela não tem contato com ele, porque a guarda é unilateral minha, e ela tem essa proteção também. Ele tentou tudo na justiça, foi feito tudo psicossocial comigo, com ela e com ele. E ainda tá rolando, ainda não bateram, martelo, né? Mas eu sei que é muito difícil as mães denunciarem por isso. Só que eu acho que quanto mais denúncia tiver, mais fácil vai ser também para mudar essas leis que precisam ser mudadas. Porque eu falo, não existe, ele é um bom pai, mas não é um bom marido. Isso não existe, não tem como. Primeiro, que para você ser um bom pai, primeira coisa, você tem que respeitar a mãe dos seus filhos. Você não precisa estar junto, você não precisa ficar na família, né, que a gente fala família margarina. Não precisa, você precisa respeitá-la. Acabou o relacionamento, não deu certo, cada um segue sua vida. Eu falo, uma criança é muito mais feliz tendo 2 lares saudáveis e felizes do que um lar infeliz, né? Ainda não vamos nem falar da violência doméstica, mas assim, um lar onde não há 2 pessoas felizes. Ainda se tratando de violência, é pior ainda, porque a criança vê tudo. Eu sei que no fundo minha filha tem no subconsciente dela tudo que a gente passou. Porque depois de 2 anos eu consegui recomeçar a minha vida, estou recomeçando a minha vida. E quando eu comecei a namorar, fui apresentando aos poucos ele para minha filha, né, por chamada de vídeo, por foto, tudo mais. E quando eu falei, Luna, né, agora você vai conhecer ele, né? Ela ficou super empolgada, mas a primeira coisa que ela me perguntou foi assim, mãe, ele não bate em você, né? Então, assim, no subconsciente dela tá isso ali ainda. Eu falei, não, filha, ele é ótimo para mamãe e vai ser ótimo para você também. E hoje é, assim, extraordinário. Tudo que a gente está vivendo. E a criança absorve tudo, né? Muito. Ela sente tudo. Muito. Então, ela pode não ter presenciado essa agressão dele com você, mas ela sente, absorve. Né? E talvez o medo dela é você se relacionar com alguém que vai repetir, né, o que você passou. Exatamente. Então, ela tem aquilo assim. E em casa, a gente fala muito que nem dessa questão do bater. Então, eu tô sempre reforçando muito com ela que ninguém pode fazer isso. Que ninguém tem o direito de fazer isso. Porque, hoje, né? Não pode bater num animal que tem... Não pode bater em criança também. E não pode bater em mulher. Porque que, assim, vamos dizer, somos minorias. Não pela quantidade de mulheres, porque, na verdade, nós somos, acredito que há muito mais mulheres no mundo do que homens. Só que na questão de direitos. Então, nós somos minorias. Porque, na teoria, mas não, na prática a gente sabe. Porque eu falo assim,
Hoje, pra eu estar aqui, faz 48 horas que eu tô sem dormir. Porque minha filha tá doente e tudo mais. E ela tá na escola. Só que, pra ela estar na escola, né, eu tenho que me programar tudo. Assim, então pra eu conseguir vir, ela tem que estar na escola. Dependendo do horário, eu tenho que pedir pra alguém vir buscar, tudo mais. Pra eu conseguir trabalhar, tem que ter uma rede de apoio, que nem eu tenho uma loja. Eu não trabalho de sábado. Quando eu preciso ir no sábado, eu preciso de toda uma rede de apoio, porque sábado não tem escola. Sim. Um pai não. Então, um pai não vamos usar esse termo, vamos usar o genitor. Um genitor não. Ele vai trabalhar, vai a hora que ele quiser. Para Então, eles não mudam nada. Nada. Né? Muda, é o que eu sempre falo, é para mãe. Exatamente. Né? A vida deles continua, lógico, a mesma coisa. Mesma coisa. Mas a sobrecarga do genitor, né? Sim, do Porque genitor. eu acho assim, um pai mesmo, um pai que dá para ser chamado de pai, ele tá ali, ele sabe que não é só o dinheiro, não é só a Sim. pensão. É a Então, presença. é a presença, é a colaboração com a mãe do seu filho. Por isso que eu falo, não existe um bom pai e não um bom marido. Não é um bom marido por questão principalmente de agressão, né? Vamos usar. Ele não tem como ele ser um bom pai. Ele agrediu, ele teve a violência psicológica e emocional no filho. Então, ele não foi um bom pai. E fora, assim, que daí a grande maioria também ainda se sumir, né? Tudo bem, melhor, eu falo, é a melhor coisa. Mas tem uns ainda que ficam ali perturbando, que acabam, infelizmente, tendo até um final trágico na história, né? A gente vê quantos na TV. Sim. Você liga a TV, é feminicídio direto. E Não as aceitam leis, o fim, né, de um relacionamento, de ver a pessoa com uma outra pessoa. Então, é muito complicado tudo isso. Durante todo esse tempo que vocês estavam juntos, você já se via, então, num casamento, digamos, solo. Sim, né? sim. Porque hoje a gente fala que não existe só as mães solo, tem um casamento exatamente. solo. Embora você esteja casada, mas você se vê sozinha naquele casamento. E foi o que você passou, Sim. né? Você se viu sozinha. E qual que foi a sua maior dificuldade nessa questão de assumir essa maternidade solo? O que mais foi difícil para você nessa parte da maternidade solo? Falando um pouquinho agora. No meu caso, assim, eu sempre tive ajuda muito dos meus pais e da minha tia. Minha tia sempre foi minha rede de apoio, assim. E então podia contar com eles. Mas a sobrecarga materna é muito grande. Não só, quando a criança fica doente, que a gente sempre fala, eu tô ali nos... Não, mas o educar. Porque você tá pegando uma folha em branco. É uma folha em branco onde você vai pintar. A gente que molda. Exatamente. Então, assim, nós temos os nossos traumas, nossos medos e tudo que a gente passou. E a gente tem que pintar essa folha em branco. Vamos supor que a tinta preta seja os nossos traumas. Você não pode. Você tem que tirar essa tinta preta, porque você não pode levar os seus traumas para essa criança. Então, essa sobrecarga é muito grande, porque, assim, às vezes, tem ali o gene do genitor, então tem algumas semelhanças. Então, acaba, às vezes, dando alguns gatilhos, assim, e até mesmo com a nossa infância. Então, por exemplo, antes era normal gritar, normal, né, dar uma palmada na criança, tudo mais. Hoje, não. Já não deveria, mas hoje não é normal. Então, hoje a gente tem esse entendimento. Então, quem faz sabendo que está errado. Sim. Entendeu? Aquilo, educação positiva, respeitosa. É difícil? É muito difícil. Porque é um ciclo que veio e aquilo, nós não somos só mães. Nós temos toda a nossa vida por trás. É profissão, é correria do dia a dia. É esposa, mãe. Exatamente. Então, é muito corrido, né? Então, tem vezes assim, você tá atrasada. O portão da escola fecha às 8. É 7h50, a criança não quer pôr o tênis. Você fala, meu Deus do céu. E é uma sobrecarga, porque é você. Exatamente. Você que tem que pôr, não tem outra pessoa. Não, peraí, eu vou te ajudar. Sim. Então, essa questão da sobrecarga, no educar e no moldar. Coisas corriqueiras do dia a dia. Sim, né? Sim. Que você não tem isso no... Sim. E aquilo, assim, para você conseguir fazer algo que seja trabalhar, você precisa de toda uma rede de apoio. Então, eu fico pensando que nem... Eu tenho o meu próprio negócio, então eu consigo fazer um horário, mas quem é CLT, por exemplo, que trabalha de sábado, que não tem escola, não tem creche, precisa de toda uma rede de apoio. E tem muitas mulheres que vieram, né, do Nordeste para cá que não tem família aqui. Então, como que consegue lidar com isso? Eu falo que a maior número de mulheres que são vítimas domésticas mesmo estão nessa relação, não é por dependência emocional. É por dependência financeira. Porque para você muitas não podem trabalhar. Ou se trabalha, recebe um salário mínimo. Sim. Como que você vai alugar
uma casa onde você tem que pagar 3 aluguéis adiantado, tendo criança para alimentar, um aluguel, recebendo R$ 1.200. Hoje em dia você não consegue alugar nada. Então as mulheres acabam ficando nesse relacionamento por conta disso. Só que quando eu estava falando sobre isso, estava pesquisando sobre tudo isso ano passado, até conversei com, na época ele era vereador aqui de Boituva, sobre a gente fazer algo chamado como aluguel solidário. E ele pegou e... daí eu acho que eu conversei acho que com a advogada, não lembro, eu fui a fundo, conversei com a Guerra sobre isso. E eles falaram que existe uma lei federal, eu não sei até que ponto, se já está em vigor mesmo, uma lei federal onde tem esse aluguel solidário. Quando a mulher é vítima de violência doméstica, ela não tem para onde ir, o município ou o estado, não sei, paga um tempo de aluguel para ela até ela se reestruturar. Isso não é falado. Assim, eu soube porque eu fui atrás para tentar né, uma novidade. Vou inventar isso. Mas não, já existe. E ninguém sabe. Então, às vezes, as mulheres estão ali... Falta de informação. E por isso que tem que ser muito mais falado. Tem o Agosto Lilás. Tem em agosto e no mês das mulheres, normalmente, né? Que é bastante falado sobre isso. Mas não pode ser só sazonal, só nessas épocas, assim. Tem que ser algo trabalhado sempre. Eu até estava falando hoje com uma funcionária lá da loja sobre isso mesmo. E falei, na minha época de escola tinha uma matéria que chamava Ética e Cidadania, alguma coisa assim. Falei, quão importante seria isso se nós estivéssemos hoje em escolas públicas e particulares? Porque a gente fala, violência doméstica não é só uma classe social. São todas. Tá todo mundo, todas as mulheres, podem passar por isso, né? Isso. Exatamente. Então, tem que ter esse tema em todas as escolas. E começar ali, porque, falou uma vez a palestra, às vezes a criança tá lá, porque vale nota, porque ganha meio ponto na nota, não sei. Mas não tá nem aí com o assunto. Agora, se virar um debate numa sala de aula, 40 minutos, que seja toda semana numa aula, vira um debate. E eu falo porque nós todos fomos adolescentes. Muitas vezes o peso do que um amiguinho fala, uma amiga fala, é muito maior do que nossos pais falam. Sim. E hoje eu como mãe, isso me dói o coração. Mas é a verdade. Então, assim, numa sala de aula, tem essa palestra, leva pessoas, né, GCM, pessoas que já passaram, advogado, para falar um pouco sobre, vai gerar um assunto entre eles. Cada um vai dar o seu parecer. E dali, às vezes, sai, assim... Às vezes o adolescente está passando por uma violência sexual dentro de casa. Se identifica com aquilo. Exatamente. E não só sobre violência doméstica, mas assim, falar sobre drogas, sobre violência sexual, violência doméstica, enfim. Né? Criar ali uma matéria que dê para falar um pouco sobre tudo isso, porque é ali que começam os relacionamentos afetivos. E é dali que vem, né, que molda como que vai ser esse adolescente, que vai vir para a sociedade. Então, é nossa responsabilidade. Está tendo ECA, que é nossa, né, responsabilidade cuidar de toda criança e adolescente. Isso é cuidar, porque você está prevenindo uma possível vítima e também um possível agressor. Então, assim, porque ele também vai pagar. Porque o patriarcado não é ruim só para nós mulheres. Claro que é muito mais para nós. Mas para os meninos também é ruim. Porque, às vezes, eles não são pessoas ruins. Mas, de tanto vivenciar aquilo no meio que vive, eles acabam tornando aquilo. Sim. Então, o patriarcado também é ruim para eles. Então, essa matéria, assim, eu acho que seria muito interessante em todas as escolas isso. Ser mais para debatida. poder... Trazer essas informações, exatamente, né? porque eles não sabem. Eu não sabia. Quando aconteceu, eu não sabia para onde ir, não sabia o que fazer. Então, é muito difícil. Certo. E hoje, Gabi, como que hoje é a Gabriela? Esse recomeço, esse seu processo de cura, né? Como que você recomeçou a sua vida? Certo. Tem muita gente, né, muitas mulheres que logo após sair de um relacionamento já querem entrar em outro. Seja para mostrar que superou, porque assim, nosso ego tá lá embaixo. Eles colocaram. Então, assim, para mostrar não, eu tô melhor, né? Ou para até questão às vezes de segurança, ou segurança física ou segurança financeira. Acabam entrando num relacionamento rápido, onde você não conhece direito a pessoa. E muitas vezes eu me perguntava assim, o porquê eu aceitei? Porque depois que passou tudo, que eu fiquei refletindo, fiz terapia, fiquei refletindo, né? Como que eu não identifiquei isso? Porque hoje eu consigo identificar. Eu vejo, né, que assim, aquilo aconteceu no primeiro mês. Nossa, isso já era um sinal.
Claro, hoje é mais fácil, porque eu já sei como foi o final daquilo, né? Então, eu consigo ver isso daí. Só que eu fico, por que eu aceitei isso? Já estava nítido o que era, né? Então, foi um ano onde eu me fechei, né? Me privei de tudo. Trabalhei, cuidei muito da minha filha, tive minha vida, saía, tinha amigos, tudo. Mas não queria pensar em relacionamento nenhum, né? Porque até no início eu falei, todos são iguais. Eu vou passar por isso de novo, agora envolver minha filha. Porque é de normal jeito nenhum. pensar isso, Exatamente. né? Que a maioria Sim. deve pensar. Só que existe até, eu falo, né, síndrome do dedo podre. Que muitas vezes não é nossa culpa, não é culpa da vítima. Nunca vai ser culpa da vítima. Mas assim, a gente acabou aceitando aquilo no início. Aquilo que poderia já ter evitado tudo. Então, assim, eu consegui identificar o porquê que eu aceitei aquilo e me curar disso. Por isso que eu falo, a terapia é algo que todo mundo deveria fazer. Ainda mais quem passou por isso. Porque é ali onde a gente identifica. Então, com a ajuda da minha psicóloga, eu identifiquei, por que eu aceitei? Mas, não, por que que eu vim disso? Sempre, né, fui assim, me tornei assim. Porque eu sempre tive muitos amigos. Eu me fechei, onde eu não queria ver mais ninguém. Por quê? Porque eu tinha vergonha de mim. Onde ele fez eu ter essa vergonha. Então, e todos manipuladores, né, e agressores são assim. Então, eu consegui nesse um ano, né, me fechei e me curei. Então, acho que o primeiro passo mais importante é você se curar. Para você não passar por isso novamente. Porque toda vez que você passa por isso de novo, vai gerando mais traumas, mais gatilhos, mais pessoas envolvidas, porque, né, se você já é mãe, tem uma criança. Sim. Pode acabar que você engravide de novo. Não é sua culpa. A culpa também é do homem. Você não engravidou sozinha. Sim. Então, assim, vai gerando mais pessoas. E pode chegar num ponto que seja o seu fim. Então, por isso que a cura é importante para você conseguir identificar. Nesse tempo de cura, me fechei. Quando eu falei, não, né, tô curada, eu consegui até perdoar o meu agressor. Hoje eu falo assim, eu sou cristã, então também trabalhei muito com isso, assim, de fazer devocionais na parte religiosa. Mas não tem, independente da sua religião, né? E eu trabalhei muito nessa questão do perdão. Porque eu não conseguia. Eu queria, assim, ver a pessoa também sofrendo o que eu sofri. Porque, aconteceu tudo, saiu na TV, todo mundo ficou sabendo, eu tinha vergonha. E, né, no boletim de ocorrência eu falava, não foi a primeira vez. Então, eu escutava julgamentos, se ficou é porque gostava de apanhar, enfim, coisas desse tipo. E hoje, eu tenho a plena consciência e espero passar isso para as pessoas que não, que houve toda a violência antes, psicológica e emocional. Então, eu, né, consegui trabalhar isso do perdão. E foi quando eu falei, não, eu perdoo. Não quero mal dele, não quero, né? Porque antes eu desejava, fiquei um ano desejando mal. Eu falei, não, ele tem que pagar. Porque não foi só isso que ele passou, 3 meses ali, não foi justo. O que, né, tudo que eu estou passando. Fora a questão financeira. Porque muitas vezes eles deixam a gente ou com dívida ou sem nada. Então, eu fiquei com dívida. Eu tive que sair da minha casa por medo. Então, eu tive que recomeçar mesmo, eu com a minha filha, ali do zero. Você não entrou com nenhum pedido de alimentos contra ele? Né? Na verdade, foi estipulado tudo isso, mas nunca recebi. E, assim, é errado, porque era um direito da minha filha, isso é um direito dela e é uma obrigação dele, né? Só que eu queria cortar o meu vínculo total. Porque eu não quero ver o nome dele entrando na conta bancária, não quero. E falei, então, pra mim, assim, eu dei conta, minha família me ajudou, graças a Deus, com tudo isso. Então, hoje não tenho, ele não paga, é estipulado. Ele não vê ela. A partir do momento que se a justiça fala, não, ele tem o direito, então ele tem o direito, mas ele tem o dever. Aí eu vou entrar e falar, então ele vai ter que pagar, né? Então, espero que ele seja bem ciente disso. E, então, tô só nesse passo, assim, esperando. Mas, de verdade, pra mim, foi mais uma coisa pessoal. Não foi hoje, se você superou... Exatamente, né? eu consegui Isso perdoar você tudo conseguiu perdoá-lo. isso. Hoje você já está vivenciando um novo relacionamento. Sim, eu me curei e consegui. E nesse tempo que eu, né, me curei, assim, conheci outras pessoas, conversei com outras pessoas e vi que consegui identificar em algumas outras, essa aí, não que a pessoa vai ser um agressor, mas assim,
tem algo ali que não vai bater e não vai dar muito certo. É bom que você já conseguiu sair fora disso antes que... Aí hoje, graças a Deus, eu conheci uma pessoa, a gente tá junto há um bom tempo. E minha filha ama ele. E realmente hoje eu posso dizer que é extraordinário ter uma família. Sim. Não, assim, eu tenho a minha família, de onde eu vi, mas ter a minha família que eu fiz, né? Porque, claro, eu e minha filha já éramos uma família, mas uma família estruturada, onde eu não tenho que assumir um papel que não era meu, porque isso é muito cansativo. Claro que a gente tá no início, tudo, né? O Júlio, que é o meu namorado, ele não é pai, nunca foi pai, então ele também está aprendendo a ser pai. E tá sendo muito bem, por sinal. Mas... E minha filha, assim, ama. Tanto que... É até bonitinho que os desenhos antes dela era eu e ela. Sempre foi eu e ela, tudo, né? Hoje ela faz eu, ela e ele. Já inclui na escola, ele. tudo. Pra ela já se formou ali uma família. Exatamente. Na festa da família que teve na escola, sempre foi só eu e ela, né? E algumas vezes ia meu pai e meu irmão juntos. Só que ela tem a noção de diferença. É meu avô e meu tio, né? Aí, nessa que teve agora, ele foi. Nossa, ela ficou assim, ela queria mostrar ele para todo mundo. Ela chamava os amiguinhos, esse aqui que é o tio Júlio, tudo mais. Então, essa representatividade do masculino, ela tem ali, né? Por sinal, muito boa, uma pessoa, né? Um excelente caráter e que me ajuda muito com ela. Então, eu falo assim, que é possível a gente recomeçar. É difícil, não vou falar que é fácil, é difícil. Só que antes a gente tem que se curar. Porque senão a gente vai continuar nesse ciclo. É só encontrar pessoas da mesma índole do agressor ou até mesmo pior. Então, assim, tem que fazer primeiro o processo de cura. Primeiro passo... Saber identificar já os sinais, né? Identificar os sinais. É que com o processo de cura você já consegue, né? Assim, sim, ver ali aonde que foi, né? Aquele ponto. Então, já consegue. Então, Perfeito. É melhor... Gabi, então, para a gente finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem aqui para aquelas mães que hoje estão vivenciando, estão passando por essa situação, uma situação parecida, que às vezes acham que não tem saída, que não estão tendo forças para sair desse relacionamento. Então, que mensagem que você deixaria para elas? Primeiramente, que vocês não estão sozinhas, que há uma justiça, por mais que às vezes a gente veja, né, tenha um receio, há uma justiça. E que não adianta você querer proteger seu filho dessa forma e acabar se machucando. Então, o primeiro passo para você proteger seu filho é você também se proteger. Então, vá atrás, denuncie, procure ajuda de amigos, de amigas, explique como iniciou essa violência, porque assim, muita gente julga, né, por achar que já começou na agressão. Então, explique, fala, olha, acontecia isso, eu não tinha coragem de falar. E acho que um recado ainda mais importante é para a sociedade em geral, se você me dá licença por permitir, Sim. Que a culpa nunca é da vítima. Então, assim, há muitos julgamentos. E quando você fala para uma pessoa que está num relacionamento abusivo, termina esse relacionamento, não vai adiantar, ela não vai conseguir sair, por muitos fatores que só ela sabe. Então, o melhor é você acolher, esteja perto, né? Não é que você precisa apoiar esse relacionamento, não. Esteja perto dessa mulher. Porque em alguma conversa, alguma coisa, ela pode falar, não, eu preciso de ajuda, eu quero ajuda. O que eu tenho que fazer? E que eu estou disponível, assim como quando eu comecei a falar sobre, muitas mulheres vieram através do meu Instagram pedir ajuda. Eu estou disponível, pode me procurar. Eu dou um jeito para ajudar, para acolher, para conversar, mesmo que você esteja, olha, eu não consigo sair ainda, mas eu sei que eu estou passando por isso. Pode contar comigo, estou aqui para ajudar, para ser um ombro amigo, porque eu sei como faz falta nesse momento que eu passei, que você pode estar passando, e que tomara que mais ninguém passe. Aproveitando, você pode deixar a sua página, né, no Instagram. Meu Instagram é fechado, até por questão de segurança, sim. Mas, né, pode ir lá solicitar, é Gabriela Leixo. Ou também, né, através de você também pode chegar para mim, então estamos disponíveis. Ok. Então, finalizando agora aqui o episódio do nosso Pode Recomeçar. Gabi, foi uma honra ter recebido você, obrigada. Foi um prazer ver um depoimento comovente que com certeza serviu aí de inspiração para muitas mães, para muitas mulheres. Muitas delas se identificaram e encontraram por meio desse seu depoimento forças, né, para lutar, para estar saindo, se desvencilhando de um relacionamento abusivo que estejam passando. Então, acredito que você tenha passado essa força para elas, que elas devem aí estar precisando, que bom. né, encontrando em você aí essa força. Que bom, o tá propósito bom? é esse. Eu agradeço, muito obrigada mais uma vez e até a próxima. Até.